Boa tarde, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Excelsa. Estamos voltando para mais uma aula de ciências. Hoje é sexta-feira, é dia de atividades, né? Então nós vamos, como está aproximando a avaliação, que é amanhã a avaliação do sexto ano, então nós vamos hoje fazer uma revisão que vai lhe ajudar muito na sua avaliação, tá? Então, vamos rever os assuntos estudados, depois eu vou passar uma atividade para vocês, certo? Revendo o assunto, neste mês, nesse bimestre, nós estudamos, o primeiro assunto foi a água, e depois vem as transformações dos materiais, não foi isso? Nós vimos que as transformações, ela ocorrem de duas maneiras. Quais são elas? Transformações físicas e as transformações químicas, né? Pode pegar o livrinho de vocês e abrir para a gente comentar um pouquinho. As transformações físicas, você pode ver que a transformação física é aquela transformação que ocorre apenas uma mudança no seu estado físico. Como eu falei para vocês, né? Quando eu pego um papel e eu amasso, ele ocorreu uma transformação física, né? Ocorreu apenas a mudança na forma. Você vê a imagem do livro aqui, ó. Tem a madeira e aqui ela sofreu uma transformação, mas apenas transformação física. Só mudou a forma, mas ela continuou sendo madeira, não é isso? Ocorreu a mudança na forma. No mesmo caso, quando eu tenho gelo, eu tenho aqui ó, um copo com gelo, né? Esse gelo aqui é água no estado sólido. Se eu deixo ele fora da geladeira, ele vai derreter, vai voltar a ser água líquida, mas não mudou, continuou sendo água, não é isso? Só mudou a forma física. Então aqui é uma transformação física. Ocorre apenas uma mudança na forma física. Certo? Já a transformação química, observe aqui o exemplo da combustão, que é a queima. Quando eu queimo a madeira, ela nunca mais vai voltar o que era antes. Ela não vai mais voltar a ser a madeira, né? Ela vai se transformar em uma outra matéria, que é no carvão, ou na cinza, na chama, né? Então, ocorreu a formação de um novo material, de uma nova matéria. Então, é uma transformação química. E essa transformação química também é chamada de reação química, porque ocorre os reagentes, né, que começa a reação e no final os produtos. Que começou aqui, reagente era madeira, aí reagiu com o gás, com o oxigênio do ar, formou a chama e a fumaça, né, a cinza, que é o produto. Então, toda a transformação química é chamada de reação química. E é uma transformação irreversível, que ela não vai voltar o que era antes, certo? Chamada transformação irreversível. No caso aqui, a queima, né? A combustão. Se você tem aqui a água, né? Você tem aqui a água, né, nos líquidos. Aí você coloca ele em outro forno, ele vai mudar a forma, mas vai continuar sendo água. Se eu tenho o ar, eu vou encher a boia. A boia, o ar tem uma forma. Nesse balão aqui já tem outra forma, então é transformação física, né? Se eu pego aqui a água no estado sólido, derreteu, ocorreu a solidificação, né? Passou do gás do sólido para o líquido. Solidificação ou uma fusão, né? Aqui é uma fusão. A água do sólido para o líquido. Então, ela continuou sendo água, só mudou a forma, transformação física. Eu tenho o vapor que sobe da panela, continuou sendo água, né? Só mudou a forma de líquido para o vapor. Já que a queima, o gás aqui está sendo queimado. Então, quando o gás está sendo queimado, o gás está sendo transformado em chama. Então, transformação química, certo? Aqui você tem, ó, a condensação,
Né? Você vê que o copinho está suadinho por fora, porque o vapor, a água que estava no ar, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, ele se condensou. Ocorreu a condensação. É passar do gasoso para o líquido. Também é uma transformação física. Certo? No ciclo da água, ocorre quais mudanças de estado físico? Ocorre a evaporação, que é do líquido para o gasoso, e ocorre a condensação, que é do gasoso para o líquido. Certo? Então, no ciclo da água ocorrem duas mudanças de estado físico, a evaporação e a condensação. Certo? Aqui tem alguma atividade que vocês já responderam, né? Quando eu amasso a latinha é uma transformação física, o palito de fósforo riscado, transformação química. Quando eu coloco a partilhinha que é efervescente na água, libera um gás, transformação química. Aqui a escultura, transformação física. O vapor que sobe da panela, transformação física. A queima do gás, transformação química. O vapor, a água do estado líquido para o gasoso aqui na roupa, é uma transformação física. Tudo bem. Aqui tem mais transformação química. A transformação química, existem as evidências para que ela ocorra. Como eu tenho aqui os pregos, se eu deixo ele no meio ambiente, ele vai enferrujar. Então vai ocorrer o quê? Uma reação química, que é também chamada transformação química. Aqui no começo ele é o reagente. Aí quando ele vira ferrugem, já é o produto, né? Então é uma reação química, que ocorre dessa maneira, ó. O ferro, mais o oxigênio do ar, mais a água, vai transformar em ferrugem. Aqui é uma reação química. Você vê aqui são os reagentes, aqui é o produto. Para ocorrer a reação química, para ocorrer uma transformação química, acontecem as evidências. Por exemplo, se você esqueceu a maçã dentro do armário por alguns dias, já vai mudar de cor. Essa mudança de cor é uma evidência de que está ocorrendo uma transformação química. E é importante você conhecer, sim, porque vai evitar você comer um alimento estragado. Né? Então, você observa a evidência, você vê que está estragado, não vai se alimentar, não vai comer porque está estragado. Então, é uma evidência que é importante porque vai lhe ajudar a tomar decisões, como não ingerir alimento estragado, certo? Você vai fazer um bolo, você pega os ingredientes, né, do bolo, e depois ao assar o bolo ocorreu uma transformação química. Ele não vai mais voltar a ser o que era antes. A transformação química também é uma transformação irreversível. Tudo bem. A fotossíntese, né? Você sabe que no ar existe água, né? E a planta realiza a fotossíntese, as plantas, então, através da folha. Então, ela retira a água do solo, através das suas raízes, que leva para todas as partes da planta, e essa água, na folha, vai reagir com o gás carbônico, juntamente com a clorofila, que é o pigmento da folha, com a energia solar, vai produzir a glicose e o gás oxigênio. Aqui ocorreu o quê? Uma reação química, também chamada de transformação química. Quem são os reagentes? A água e o gás carbônico. Quem é o produto? A glicose e o gás oxigênio. Transformação química. Tem essa atividade que eu já corrigi com vocês, né? Aí nós falamos também um pouquinho das propriedades dos materiais, que são de duas formas, né? Tem as propriedades gerais e as propriedades específicas. As gerais você já sabe, o nome já diz gerais, que é comum a todo material, né? Quais são as gerais? As principais, né? São muitas que eu mostrei para vocês, mas as principais é a massa, a inércia e o volume. São as principais características gerais da matéria. E a massa? A massa, ela é medida, a massa é uma propriedade geral dos materiais e ela pode ser medida. O principal instrumento é a balança.
você vê aqui, ó, que mede a massa através do peso padrão. A unidade de medida da massa é o quilograma, que é igual a 1000 gramas. Pode usar o quilograma ou o grama, certo? Uma outra propriedade geral da matéria é a inércia. Que é a inércia? Inércia é a tendência, né, ou a resistência que um corpo apresenta em sair do seu estado de repouso e entrar em movimento. Ou ao contrário, né, sair do movimento e entrar em repouso. Veja aqui o exemplo, ó. Se você vai empurrar com o dedo esse prato aqui, do melão, você vê aqui que a balança não está em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que o peso aqui é maior do que o peso do melão. Então, para você empurrar com o dedo esse prato aqui, você faz uma força. Para você empurrar esse prato aqui, você vai fazer o quê? Uma maior força. Então, essa resistência, né, que o corpo tem em permanecer em seu estado de repouso e entrar em movimento, chamamos de inércia. Por exemplo, se você vai empurrar uma bicicleta, você usa uma força, né? Você vai empurrar um carro, usa a maior força. Então a inércia é maior onde? Você vai empurrar o carro, né? A resistência de você empurrar o carro é bem maior do que você empurrar a bicicleta, né? Então essa resistência do corpo permanecer em repouso e entrar em movimento é chamada de inércia. Outra propriedade geral é o volume. E é o volume, é o espaço ocupado por um corpo, né? Aqui, ó, o volume dentro dessa jarra aqui é 1,5 litros. Ele botou um cubo de metal, passou para 2 litros. Quer dizer que o volume do metal correspondeu a meio litro, né? É o volume do metal. Então você vê que o volume mudou, não é isso? Então a medida de volume é chamada, pode ser medida em litro, em mililitro, né? Mililitro, que é 1 centímetro cúbico, 1 litro, que é 1 decímetro cúbico, 1000 litros, que é 1 metro cúbico. Então, a unidade de medida do volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo, chamado de volume. Nós vimos também as propriedades específicas. Quer dizer isso, que é o que caracteriza cada matéria, certo? Então, é específico de cada matéria, né? Então, ó, a primeira propriedade é a densidade. O que é densidade? É a relação entre a massa e o volume, né? A massa é a quantidade de peso que ele tem. E o volume é o espaço por ele ocupado. Então, essa relação entre a massa e o volume, nós chamamos de densidade. Que você vai ver aqui, ó. Tem aqui um cubo de madeira e um cubo de metal. E o de madeira. Você vê que o de metal é mais denso, ele tem maior massa, né? Então, ó, você vê que a densidade dele é maior porque ele ficou no fundo do recipiente, enquanto que esse aqui ficou na superfície. Então, ele tem a menor densidade, certo? É mais denso. Ó, menos denso. Esse que está aqui no fundo é mais denso. Outra propriedade específica da matéria é o magnetismo. Capacidade de ser atraído por um ferro, ó, certo? Você vê aqui, ó, que o elástico, o lápis, né, a borracha, ele não tem essa propriedade. Já o ferro, o metal, tem essa propriedade, que é específico dos metais, magnetismo. Uma outra propriedade é o ponto de ebulição, o ponto de fusão, que é isso. É a temperatura em que o corpo entra em ebulição. A água, por exemplo, entra em ebulição a 100 graus Celsius. O ferro já entra em ebulição a temperatura mais elevada, 2.862 graus Celsius. Já o álcool entra em ebulição a temperatura menor, 78 graus Celsius. Então, aí é uma característica específica de cada matéria. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aqui é o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. E a outra propriedade específica é a solubilidade. Que é isso? É a capacidade do corpo se dissolver na água, né? A água é o solvente universal.
é a substância que dissolve o maior número de substâncias. Também é chamada de solvente universal. No caso aqui, aquela substância que vai ser dissolvida é chamada de soluto. Por exemplo, se eu tenho aqui água, se eu colocar o açúcar é o soluto, a água é o solvente. Quando eu misturo o soluto com o solvente, eu vou obter uma solução, certo? Então, você vê que o sal ou o açúcar dissolve na água. Então, eles são substâncias solúveis. Já a água e o óleo é insolúvel, né? Ele não se dissolve na água. Você vê, ó, que ele ficou aqui na superfície, né? Então, é uma substância insolúvel, certo? E aí, hoje, como é dia de atividade, nós revisamos um pouquinho da avaliação e eu vou passar para vocês a atividade do livro na página 41 e 42, certo? Vocês vão responder e na próxima aula, na próxima sexta-feira, eu corrijo essa atividade de vocês, certo? Então, estudem para avaliação. Tem também o assunto da água, né? Nós vimos sobre o Dia Mundial da Água, nós vimos as características da água, que é uma água potável, é uma água que é limpa, que é transparente, que é incolor, mas ela contém sais minerais dissolvidos, né? Nós vimos também que devemos cuidar bem da água, não desperdiçar, não deixar a torneira aberta, não deixar a torneira pingando, né? É uma maneira de não desperdiçar água. Nós sabemos que no nosso planeta tem muita água, mas a maioria, 97,3%, 0,5%, é água salgada, apenas 2,5% que é água doce. Então, a água doce está onde? Nos rios, nos lagos, no subsolo, nas geleiras, certo? No ar, existe água no estado gasoso, certo? Então, aí nossa revisão para avaliação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, certo? Uma boa prova amanhã.